Maravilha. Só fazendo até um gancho entre a discussão toda, né? Eu acho que quando a Priscila fala muito ali do aceitar as diferenças, eu acho que uma coisa importante também é entender que todos somos diferentes, né? Cada um tem uma constituição única, uma história única. E aí também pensar em como a gente se posiciona nesse mundo, né? Fazendo a limonada com os limões que o mundo dá pra gente. E aí eu acho que o autoconhecimento, ele é uma peça fundamental, né? Tem o papel que a Maria Júlia trouxe ali, né, da educação, das crianças, mas se é um adulto que está aí, né, no meio desse turbilhão de informações e de mudanças, ou se é uma mulher também tendo contato com uma série de informações que derrubam crenças limitantes, como que ela pode desenvolver esse autoconhecimento para avançar, né? E aí, pensando no feminismo hoje, né, Maria Júlia, seria legal se você trouxesse um pouquinho da sua pesquisa e também de como você tem visto, né, toda essa temática aí mundo afora, por favor. Claro, com todo gosto. A minha pesquisa, a minha tese, ela é baseada nas garotas, nas mulheres que são gamer. Eu sou gamer, então eu jogo muito. E essa indústria é uma indústria feita, desenhada para homens. Isso não é de agora, isso é de anos atrás. Inclusive até... Gente, aqui em Portugal chama videojogo. Então, se eu chamar videojogo, é videogame. Como eu tenho que falar sempre videojogo para não errar nos meus debates, então dê-me um desconto, tá bem? Então, vários videojogos que foram feitos antigamente com a protagonista mulher, todo o estereótipo era pensado para homem, né? Então, eram aquelas mamas grandes, desenhadas, encorpadas, sexys. Então, era mesmo sempre a narrativa. Então, apesar de tudo ser sexy e tal, ela matava, ela esquartejava a personagem. Então, era mesmo desenhado para homem. Entretanto, essa indústria começou a mudar, não é? E agora tem... mais de 47% das pessoas que consomem videojogo são mulheres. E aí começa uma luta muito grande, não é, para que esse mercado seja acessível, e não só acessível de comprar uma PlayStation e jogar, mas acessível de aceitar a mulher como uma gamer, não é? E daí eu comecei eu como jogadora, notava esse estereótipo e esse julgamento, e até... relações mesmo tóxicas, né? Quem joga online, de até abandonar o jogo por não conseguir. E comecei a estudar sobre a origem disso, e como é óbvio, sempre tive que estudar sobre o feminismo. O meu orientador é homem, isso é uma coisa à parte, porque é muito engraçado. A minha co-orientadora é mulher, mas ele é homem e a gente partilha muita coisa que ele disse, poxa, eu aprendo demais também. Mas ele disse, mas olha, você tem que estar impecável sobre o feminismo. E aí comecei a estudar sobre isso e abriu minha cabeça de uma forma absurda, porque antes eu dizia que eu não era feminista porque eu não apoiava o feminismo, porque o feminismo é extremismo e eu não sou a favor do extremismo. E quebrei ali uma barreira enorme, não tem nada a ver. Então, infelizmente, até por conta, é tão injusto, não é? Até por conta de interpretações masculinas sobre o que é feminismo, o feminismo se tornou um extremismo. Então, pessoas que não estudam, pessoas que não leem sobre o feminismo, o que são as ondas feministas, né? A primeira, a segunda, a terceira e agora a quarta, entende como eu entendia antes, como um extremismo da mulher sobrepor o homem, né? E viver ali num império de que os homens devem ser massacrados e humilhados, e não tem nada a ver. O feminismo, ele prega a igualdade, e aí eu vou usar essa palavra um bocadinho, porque ele prega a igualdade no aspecto social, né, de direitos, por exemplo, não é emocional ou de combate, mas é direitos. E se for parar para estudar o feminismo, coisas recentes, imagina, não tínhamos direito a voto. Os nossos salários eram dados aos nossos maridos. Trabalhávamos e era dado aos nossos maridos. Não tínhamos o direito de escolher os nossos maridos, era escolhido pelos nossos pais. E não estamos a falar aqui de 50 anos atrás, estamos a falar de 30, de 20. Não é? Hoje em dia, a mulher ela não ganha mais do que homem, algumas empresas carregam com isso. Então, assim, o feminismo é a luta pela igualdade de direitos. Paralelo a isso e junto a isso, vem uma mudança de pensamento filosófica e patriarcal, não é?
que precisa caminhar para frente. Então, o feminismo hoje, né, a quarta vaga, a quarta onda, é muito mais uma mudança de pensamento, uma troca de chip social, cultural e filosófica para que esses direitos sejam cada vez mais alcançados. Porque é muito fácil a gente brigar por igualdade. Você já tem direito a tudo, você já tem direito a... Não temos. Quando um chefe, quando um diretor, né, te manda calar, ou então pergunta se estás no período, porque não podes, né? Eu quero, tá menstruada, tá TPM. Não tô, eu só acho que não concordo com isso. Então, ou então dizer, não, mas ela é mulher, se calhar não vale a pena igualar os salários. Isso vem a acrescentar essa vaga feminista. Não é o direito pelo direito legal. Direito legal, se calhar, até temos. Não temos o direito moral. Não é? É aquele marido que chega e pergunta, a janta não está pronta? Seu filho, você não tem braços? Né? Não consegue também cozinhar? Ou então, queres que eu te ajude? Não quero que você me ajude. A casa é nossa. Não existe aqui ajuda. Não é? Então, essa mudança para botar a mulher nesse lugar. Então, isso é o feminismo. Não caiam nessa de achar que é extremismo, como eu caí, mas tive que estudar. Pronto, também não quero me alargar muito. E vejo o feminismo no dia de hoje como isso, como uma luta social, muito mais. Se puder encaixar sem complementar a pergunta para vocês, antes até eu queria pedir para quem está acompanhando, deixe o seu comentário, tá? Sua pergunta é importante aqui para gente, a sua participação. Sobre o feminismo, meninos, hoje, uma visão que, assim, eu tenho particularmente, eu acho que boa parcela da sociedade hoje tem, é que algumas partes da sociedade roubaram um pouquinho a pauta, digamos, do debate. Me corrijam se eu estiver errado, assim, eu acho que políticos, influenciadores digitais e até, talvez, Big Brothers da vida roubaram um pouquinho esse debate da sociedade e a sociedade, às vezes, enxerga esses grupos com interesses que não necessariamente sejam genuínos. Não, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Se vocês concordam com isso, como a gente faz para devolver esse debate para a sociedade? Posso aproveitar, né, o gancho da Júlia? Interessante, né? Recentemente eu dei uma palestra para um grupo em São Paulo e teve uma pessoa uma mulher que estava falando, né, líder de uma grande empresa aí no setor da construção, e ela fez uma provocação muito interessante durante a sua apresentação, e que eu vou aqui reproduzir exatamente ali, depois eu fui estudar também, mas que eu achei muito pertinente, né? Acho que a primeira coisa, mais uma vez, né, como uma estudiosa de etimologia da palavra e de novos conceitos também, eu entendi que existe uma diferença muito grande a partir dela sobre feminismo, femismo e feminino. Então, acho que é bem importante a gente entender que existem 3 palavras para definir os movimentos, ou a mulher, ou o nosso feminino, né? Porque feminino acho que dispensa, enfim, caracterizá-lo aqui. Mas o femismo e o feminismo, sim. Porque eu acredito, e eu também, assim como a Júlia, eu também dizia, e eu era muito, até porque hoje eu estou à frente, né, de um grupo de mulheres, nós somos 40 mil mulheres em todo o Brasil, dentro da rede Mulheres que Decidem, e essa era uma discussão muito grande, porque eu afirmava, eu dizia isso, né? Eu falava assim, olha, eu não sou feminista, né? Eu não vou defender essas militâncias por causa disso, por causa daquilo, porque tem que fazer desse jeito, porque assim, para mim, né, não funciona. Então, eu era equivocada. Eu defendia isso muito erradamente, né? E foi nesse despertar, nessa provocação com essa líder, que eu aprendi mesmo a palavra femismo. E aí sim, o femismo é o comportamento. E aí é bem importante a gente aproveitar esse canal aqui para, né, poder também esclarecer, assim como eu, devem ter outras pessoas que também não tenham esse esclarecimento, que o feminismo é o comportamento de querer ser superior ao masculino ou qualquer coisa. E mais, ele é o machismo. Então, assim como existe o machismo, existe o feminismo, que é o contrário, né? Então, o machismo do homem e o feminismo da mulher. E que isso independe de homens ou mulheres. O feminismo qualquer pessoa pode ter, né? Desde que você tenha esse ato, esse comportamento.
E o feminismo não, o feminismo tem a ver com os direitos, né? Com essa questão da gente ir atrás mesmo, lutar pela igualdade dos direitos que é dado aos homens. Então é bem importante esse esclarecimento. Eu confesso que eu aprendi muito ali. Eu acho que é importante até para que a gente possa ter esse debate mais aflorado, para que a gente possa também colocar as palavras corretas. Porque eu acho que o que aconteceu no mercado, principalmente essa não mais discussão em relação ao feminismo e não ao feminismo, ou também ao feminismo, é que a gente colocou todo mundo dentro de uma única caixa. Né? Tá todo mundo aqui dentro, vamos lá. Então eu vejo que esse, na verdade, passou a ser um comportamento que fez com que algumas pessoas, ou alguns programas, ou algum sei lá o quê, não pudéssemos mais olhar para isso. Então cabe a gente, sim, primeiro, né, esclarecer. A gente está sempre em tempo de aprender, e olha só, eu sou mulher, eu lidero grupo e aprendi recentemente, e está tudo bem, né? Então, assim, eu me vejo nesse lugar, eu não sou, né, a dona da verdade, nem quero ser, mas eu vejo sim que é muito importante a gente aprender todos os dias, e aprender principalmente com esses novos conceitos, ou conceitos que estavam lá na nossa literatura, mas que a gente também não acessava, porque também não era o nosso métier, porque também não era o nosso dia a dia. Né? Eu venho de um lugar, principalmente falando de vendas, que é um lugar que era totalmente dos homens. E que, assim, eu nunca sofri nenhuma retaliação. E aí, né, assim, eu fui a primeira mulher de vendas das emissoras Globo a ganhar um prêmio de vendas, mas isso não me colocava em nenhuma vantagem. Então, naquele momento, era assim, parabéns. Você venceu, bora lá. Então não tinha diferença, porque era mulher ou porque era homem. Não, mas eu entendia que eu estava na minoria diante deles. Então eu não sofri, né, nada do que eu vejo tantas mulheres e grupos sofrendo, e hoje eu sou uma defensora. Mas é importante dizer que, né, ou seja, a gente precisa ser também parte desta causa. Não é porque eu não sofri que ela não existe. Muito pelo contrário, eu faço parte de tudo isso. Então é importante que a gente, antes de qualquer coisa, saiba exatamente o que a gente fala. E eu aprendi muito isso, e estou aqui com bastante coração aberto para mostrar que, assim, estou aprendendo, né? E talvez eu nunca termine tudo, né? Então era só essa contextualização que eu gostaria de dividir aqui, para que a gente compreenda exatamente qual é o sentido de cada uma das coisas. Né? Eu queria só complementar, já puxar o gancho da Priscila, que como eu venho lendo muita literatura sobre feminismo, né, e gosto de literaturas honestas, eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente precisa saber sobre o feminismo é a desconstrução e a aceitação que o feminismo é para todos, assim como o machismo. Existem muitas mulheres machistas, e eu me incluo, e tá tudo bem, né? Eu sou uma defensora do feminismo e tenho padrões machistas porque venho de uma criação assim, mas estou em processo de desconstrução. Assim como o meu companheiro, assim como, sei lá, as pessoas que mais estejam abertas para isso. Mas entender o preconceito ou entender a discriminação, né, vai muito além de tu perceber quando que é uma minoria, ou quando aquele comportamento te coloca para baixo, ou quando tu aceita porque tu nem sequer dá conta que já tá num contexto tão machista, e começa até por uma coisa do tipo, imagina, numa reunião só tá tudo de mulher, não vamos falar isso que isso é coisa de homem. Poxa, a gente tá numa reunião de trabalho, eu não quero lá saber coisa de homem, sabe? Coisa de mulher, eu quero falar do trabalho. Então, assim, são coisas pequenas e às vezes passa despercebido, né? Quando a gente aceita, ou então quando juntam ao nosso companheiro, não vou deixar que ele faça porque ele não sabe fazer, é desastrado, faço eu. Não, ele não é criança, deixa ele fazer. Isso é um comportamento machista. E tá tudo bem. Estamos em desconstrução na sociedade, não é? Então, o feminismo é para todos, é para os homens, é para as mulheres, o machismo também existe, e temos que começar a perceber esses gatilhos e esses conceitos, estudar, eu volto a dizer, estudar é fundamental, ler sobre, né, pesquisar, ouvir, para começar aí a desconstrução.
É isso. Priscila, você colocou, né, de uma área que muitos homens e que daí, não sofri. Às vezes eu acho que quando eu converso com mulheres também que estão já em cargos mais de liderança, às vezes a gente não percebeu porque a gente tinha uma personalidade mais forte também. Né? Eu converso muito, eu tenho uma parceira muito grande aqui comigo que trabalha, que é a Jaqueline, a gente troca essa ideia. Assim, o que aconteceu? A gente ia, não tenho tempo para lidar com isso. Falou, me explicou, né? Eu tenho uma ideia, eu falo e aí o homem vai lá e explica, mas eu não tinha tempo para lidar com aquilo porque eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha pressa e ia para frente, né? Então, eu acho que tem talvez uma característica nossa de não dar muita importância, talvez, e seguir em frente, né? E isso é bom, porque a gente chegou aqui, né, onde a gente está e a gente pode apoiar outras pessoas que talvez não tenham tanta possibilidade, o mesmo perfil, né, de seguir, que sofram mais com esse tipo de perturbação, né? Eu gosto, tô te ouvindo e tô acreditando nisso, sabe, Priscila? Eu tô imaginando assim, a Priscila foi, né? Igual a gente, vamos em frente, tenho meta para bater e é isso, né? Tem mais uma pergunta? Não sei se a Anne tiver mais alguma. Eu tenho mais uma pergunta. Eu acho que eu tenho uma visão de que toda causa justa, a gente deve conquistar o máximo de adeptos possíveis. A gente deve agregar o maior número de pessoas possíveis. E eu valorizo muito a conversa, já compartilhei isso com vocês e tô aprendendo, né, que já houve um momento do enfrentamento, né, e houve, digamos, as coisas foram mudando. Como que a gente faz para que convencer uma maior parcela da sociedade de, digamos, você também precisa estar junto aqui? Isso parte, e digo contra mim mesma, não é? Eu acho que começa entre as mulheres. Então, precisamos quebrar esse tabu de que a mulher não se dá bem com mulher no trabalho, a mulher tem muito kikiki, a mulher tem muita inveja. Parem com isso. Né? Primeira coisa, a causa é nossa, é a gente que precisa, então vamos se abraçar. Pronto. E depois, volto a dizer, o comportamento começa em casa, né? É tu tentar conversar com o teu marido ou não aceitar esses comportamentos que vem a mãe, vem a sogra, não é? Ai, coitadinho, mas ele nunca fez isso em casa. Mas ele vai fazer isso aqui agora. Pronto. Né? Então a gente reeduca, vai do filho, não é? Para que eles comecem a perceber. Eu acho que às vezes pai de menina consegue ter essa sensibilidade maior, porque já mexe com outra coisa ali, já mexe com a filha, tem mais essa sensibilidade, pronto, tá mais propício para isso. Mas quando não, eu acho que é na base mesmo, assim, da conversa, de mostrar o dia a dia. Às vezes é muito difícil, é o que eu digo, às vezes é cansativo, porque são repetições de padrões que a gente nem se apercebe, não é? E eu até discordo um bocadinho da Luciana, que eu não acho que a gente pode deixar andar, não é? Eu também trabalhei com vendas no Brasil, eu trabalhei numa instituição financeira e eu ouvia comentários de dar nojo, ela bateu a meta porque tá sempre de vestidinho curto. Cara, isso não pode, eu não posso ouvir aquilo e me calar. Não, ela bateu a meta porque ela é sério, porque ela é uma mulher, não, ela sabe o que faz. Um excelente profissional. Então, o homem tem essa insegurança e faz questão de passar essa insegurança. E o que a gente faz? Não vou comprar essa briga. Não pode, porque é assim que a coisa cresce. Sabe? É assim que a coisa desanda. Sim, então, Maria Júlia, acho que sim, eu talvez não me fiz compreender. O que eu quis falar é que no passado talvez a gente seguiu, né? Mas hoje a gente não pode mais abrir mão. Você está certo. Porque não é mérito nosso, a gente estudou pra caramba, a gente se esforça, e se eu quiser usar um vestidinho curto, eu vou usar. Olha, eu vou de short, vou de calção, o que for, agora minha inteligência é impagável, o mérito é meu, sabe? Mas trazer essas pessoas para essa causa, Renato, eu acho que vai muito do discurso, vai muito do embasamento do discurso, de tentar fazer com que a pessoa tenha empatia, não é? Por exemplo, seja o teu companheiro, seja o teu pai, ou pronto, teus filhos, mostrar, dizer, poxa, hoje eu passei por uma situação assim, 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 e se fosse contigo? Imagina, hoje eu ao invés de uma promoção entre eu e uma pessoa, ou ouvi um comentário sexista, poxa, o que é que tu ia achar se fosse com a tua filha? Se fosse com minha filha eu matava. Eu, pronto, olha, mas pode ser. Não é? Então eu acho que começa um bocado por aí.
Bom, não Sim, sei se... eu concordo Desculpa. plenamente. E assim, eu acho que tem também aquela questão de, às vezes, um comentário que é sistêmico, a pessoa não percebe que, né, que está magoando ou que está falando algo sexista mesmo, né? Então, cabe não... A gente precisa falar, e pode ser de um jeito... Você percebeu, né, o que você falou agora? Né? Porque às vezes a pessoa não está percebendo, né? Eu tenho um caso que uma vez uma pessoa, uma liderança pediu a mim, escreve um e-mail, mas assim, com cabeça de homem, para eu mandar. Aí eu comecei a rir, né? E eu falei assim, tá bom, me explica um pouco o que seria escrever com cabeça de homem. E aí ele ficou era uma pessoa extremamente educada, em nenhum momento ele nunca foi grosseiro comigo, mas ele não tinha percebido o que ele tinha falado. Aí a gente começou a rir, ele falou, não, pera, esquece o que eu falei, desculpa, deixa eu recolocar, né, como colocar. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, né, prestar atenção e colocar sempre que houver e acho que levar para casa também, né? Eu convidei meu marido está aí, eu acho que isso ele é meu parceiro sempre, também a gente discute todos os temas, eu acho que é bacana com os filhos e mostrar que é isso, né, Maria Juliana? Não tem nada que é de menino ou de menina. Queria até comentar uma coisa. Uma vez eu assisti uma palestra, eu não sei se todo mundo conhece as historinhas da Mônica, do Maurício de Souza. Não sei se tu conhece. Conhece, Maria Juliana? Tá. Então, eu assisti uma palestra da Mônica, que é a filha do Maurício de Souza, né? E ela tem um trabalho grande lá de menina, pode ser o que ela quer, uma coisa assim, que inclusive a Mônica que representa esse movimento. E ela comentou que eles fizeram um trabalho grande, eu não vou lembrar qual data, a partir de qual ano, mas assim, dentro dos desenhos em quadrinho, os homens aparecerem, por exemplo, de avental, lavando uma louça, né? O pai do Cebolinha na cozinha, lavando uma louça de avental. E várias coisas ela foi trazendo de exemplos, que é para, desde o momento que a criança começa a ler uma história em quadrinho, aquilo ali se tornar natural. Né? É natural o homem lavar a louça, é natural guardar, a mulher né, andar, sair para trabalhar e ter atividades fora de casa. Então, são essas coisas do pequeno e do dia a dia para transformar tudo isso em natural e convidar muita gente a discutir. Eu tenho muitas conversas, meu irmão, meu pai, a gente discute sempre a respeito desses assuntos e sempre são conversas ricas. Assim, acho que a gente falou um pouco antes, né, Maria? Ouvir vários pontos de vista também para entender tudo isso. Acho que faz parte, muito bacana. Maravilha. E só uma provocação para vocês, né? A gente está pensando aqui no lado do ativismo, né? Então, de nós, como que a gente vai ali lidando nas nossas interações diárias para que as pessoas reflitam, de repente mudem seus comportamentos. Mas e pensando numa pessoa como o marido da Lucila, que está aqui assistindo a gente, e que ele quer saber mais sobre o feminismo e sobre o que ele pode nem se dar conta de que ele está fazendo e prejudicando aí, de certa forma, as mulheres ao redor dele. Quais dicas vocês dariam para quem quer aprender mais sobre esse assunto? Olha, tutorial básico, não sei se... Aí não dá, pronto. É um livro, esse foco não ajuda, chama Feminismo de A a C. É um livro super fininho, mesmo, é uma linguagem completamente contemporânea, utiliza casos do dia a dia, de casa, tipo, não é nada massivo, traz dados estatísticos, assim. Então, para mim, acho que Feminismo de A a C é a primeira dica que eu dou para quem quiser começar a entender e mudar os comportamentos, não é? E perceber gatilhos que não pode mais. Não pode. Pronto. E depois, começar a ouvir mesmo, ouvir com o coração e com a alma as mulheres, não é? Porque quando eu digo, poxa, isso me machuca, não é porque eu tô na TPM, ou não é porque eu tô cheia de hormônio, é porque, poxa, me machuca, sabe? Não fala isso. Não fala que eu consegui porque eu sou bonita. Não, fala que eu consegui porque eu sou inteligente. Sabe? Então, eu acho que conversar com as mulheres, ouvir as mulheres e estudar sobre o assunto para os homens que querem, e perceber e aceitar. E é aquilo que a gente fala da desconstrução, não é?
Eu tenho meu companheiro em casa que é o meu maior orgulho, o meu maior exemplo. Estamos juntos há 3 anos e do dia que a gente começou a namorar até hoje, eu olho para ele e digo, puxa vida, que orgulho, né? Ele vê aquilo, ele diz, poxa, me ensina. Eu sei, eu trago coisas machistas e sei que sou, mas me ensina, me ajuda. Não é? Eu posso ter uma filha mulher e é contigo, és a pessoa que eu amo, então eu quero entender isso. E eu acho que isso é um começo assim, gigante. Eu acho que é o princípio de tudo. Interessante, né? Eu acho que e o que a Maria Júlia falou é bacana, porque é exatamente como a gente precisa trazer os meninos para o centro, para o meio dessas conversas, né? Porque eu sempre acredito que para a gente poder... E olha, tem uma informação importante, né? Que nunca na história da humanidade nós tivemos tantas gerações juntas. Nunca, por conta da longevidade. Por conta da qualidade da longevidade. Então, acho que vale também uma reflexão que a gente está aqui em momentos, né? Digo eu que sou de 70, aí tem outro que é de 60, e aí tem outro que é de 50, e tem coisas que a gente não vai conseguir, porque não dá mais tempo. E a gente precisa também, eu vou dizer com muito amor também a toda essa, né, tudo isso, porque, mais uma vez, né, essa também é a minha causa, essa também é o meu grande propósito de vida, né, que a gente também precisa, né, conversar de uma maneira muito, né, amorosa, muito gentil, porque é muito difícil, por exemplo, para o meu pai compreender algumas coisas. É muito difícil. É muito difícil. E não há o que faça que ele mude. Agora, quem tem que mudar são os meus filhos, e ele também ouvir. Olha, pai, nos dias de hoje não se faz mais dessa forma. Né? Mudou, a vida mudou. Mas como assim? Não, porque no meu tempo a mulher tal. Então, pai, mas passou. E aí eu vejo ainda, e aí vamos falar também sobre intolerância digital, que está baseada nesses 2 dedos, que todo mundo é macho e fêmea, para atacar. Para atacar. Quando, na verdade, a gente tem algumas questões que a gente não vai conseguir. Olha o que eu acabei de dizer, gente. Nunca na história do globo, nunca na história da humanidade tivemos tantas gerações juntas. Tantas pessoas vivendo costumes, impressões diferentes. Então, nós aqui, Lucila, Anne, Júlia, né, Maria Júlia, eu, Renato, que está abrindo esse canal para gente, nós somos missionárias. Nós somos missionários. E o que faz um missionário? O missionário planta sementes para que outros colham, para que outros vivam. Então é óbvio que a gente precisa continuar semeando, é óbvio que a gente precisa continuar arando a terra, óbvio que a gente vai começar a ver brotos, mas acreditar que eu, velhinha, né, já ali, idosinha, né, já corocodinha assim, né, vou ter um mundo, nossa, que é o mundo que eu desejo. Eu, Priscila, não acredito, mas eu vou continuar fazendo com amor, com intenção, com sempre olhar o lado do outro. É óbvio que tem muita gente que está se aproveitando, sim. É óbvio que tem muitas situações extremamente complexas de humanidade. Mais uma vez, né? Somos machas e fêmeas com o dedo. Se colocar um de frente para o outro, não fala metade do que escreve. Metade do que diz. Mas precisamos acreditar que a gente precisa, de fato, e aí a Maria Júlia falou uma coisa bem importante, né? Que é abrir o nosso coração. Termos amorosidade. E amorosidade não tem nada a ver com amor. E aí é importante que a gente traga isso para o nosso DNA, que abra essas discussões sempre muito, né, ricas, muito respeitosas, que é o que eu estou vendo aqui, né, nesse grupo maravilhoso, com mulheres que eu nunca tinha tido oportunidade de conhecer antes. Então, que é muito bacana a gente ter tudo isso. Agora,
vão ter as diferenças de quem está ouvindo, de quem vai ouvir depois, do meu pai, se de repente tiver, porque eu mandei para minha família. Aqui, ó, tô ao vivo. Minha mãe e meu pai devem estar vendo lá. E meu pai, de repente, falando, não tô entendendo nada. O que é esse negócio? O que é esse negócio de feminismo? Como assim? Mulher não pode fazer isso, não? Ih, lascou. E aí, talvez para o meu pai, vão ter conceitos ainda muito diferentes que ele vai trazer. Então, eu acho que assim, para eu terminar a minha fala, eu vejo que a gente precisa continuar semeando, continuar jogando nossas sementinhas, continuar conversando muito, trazendo os homens, trazendo os homos, trazendo todas as pessoas, né? Todo mundo para conversar e entender que essas questões de equidade ainda vão levar alguns séculos aí para que a gente tenha um mundo, né, equino, né, aquela equidade, né, ou seja, equino não, né, de equidade, equino é outra coisa. Então, assim, essa é uma coisa que eu gostaria de dividir aqui, mas que o meu coração está gritando para dizer. E que a gente precisa, sim, Maria Júlia, Lucila, Anne, eu, continuarmos sendo missionárias dentro dos nossos papéis de liderança, dentro dos nossos propósitos de vida, e sempre com muita amorosidade, porque existem muitas diferenças e algumas que são, assim, talvez impossíveis de se mudar, né? Mas que talvez aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tem umas que vão furar, tem outras que vão continuar pedra. Posso dar uma última sugestão nesse assunto? Prometo que é a última. Semana passada eu ouvi um episódio de um podcast que eu estou completamente viciada, que chama Calcinha Larga. Não sei se já ouviram falar. E foi um episódio que me emocionou bastante, que chama Mães. É isso, mães, no plural. E é um casal, né, de mulheres, e que decidem ter filhos. E uma delas foi a entrevistada e ela disse uma coisa que mexeu muito comigo. Porque muitas vezes eu passo por situações de machismo, tóxico e tudo, e eu penso, eu não tenho paciência para explicar para esses brutos que eles estão sendo machistas. E eu penso isso direto, não tenho paciência. E ela falou uma coisa, não é? E as próprias entrevistadoras falou também isso. Mas como é que você tem essa paciência? E ela disse, cara, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência, porque as pessoas não têm culpa, elas não sabem, muitas vezes é ingenuidade e querem saber. E aquilo mexeu tanto comigo, que eu disse, que gênia, não é eu aqui. E um dos exemplos foi o pai. Ele disse, como é que eu posso não ter paciência com meu pai? O meu pai pedindo para eu explicar a ele como é uma criança ter duas mães. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser amorosa, eu tenho que explicar. Ele vai dar voltas, às vezes ele não vai concordar, mas eu tenho que ter paciência, e temos todas que ter paciência para explicar o que é. Não é? Quando é genuíno e quando realmente quer saber. Então isso mexeu muito comigo, esse episódio eu adorei e pronto, mais uma dica. É isso aí. Bom, pessoal... Priscila, só um comentário. Tem um ditado que fala, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Hoje em dia eu já pesquisei, a gente já tem com toda a tecnologia, já colhe tâmaras num período menor, mas antes era no mínimo de 50 anos para implantar, para ter a primeira, né, florescer. Então acho que é bem isso, né? A gente está plantando para que as novas gerações tenham um mundo melhor, né? E eu acredito bastante nisso. Tenho duas sobrinhas fantásticas, tenho sobrinhos, então é para eles, é para os meus filhos, é para quem está vindo aí. A gente, às vezes, como ser humano, a gente é muito limitado na nossa existência, né? E a gente está construindo para outras existências, acredito muito nisso. Posso dar dica de 2 livros? Tem 2 livros fantásticos que eu amo. Um é Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, também já falei no outro, né? Ela foi CEO do Facebook. E tem um outro que é Momento de Voar, da Melinda Gates. Ela fala de todo o projeto que eles têm, né, junto com, não é da Microsoft, mas que eles tinham de ação social, da Melinda com o Bill Gates antes, agora eu já não sei se estão juntos, mas era dos dois, né?
e ela faz uma trajetória de todo o trabalho que eles estão fazendo em prol das mulheres, e ela fala do momento de voar, que é aquele momento assim, você está no avião, o que precisa para dar aquela empinadinha e sair voando? Então, o que a gente precisa fazer para que outras mulheres consigam esse momento de voar, né? Então, para mim, são 2 livros fantásticos para ler também. Pessoal, bom, queria fazer muitas... Olha, eu acho que a Anne também, a gente queria fazer muitas perguntas sobre o tópico, sobre a pauta. Mas acho que a gente vai acabar roubando muitas horas de vocês. Tem que levar aqui para o próximo pauta. Mas antes, assim, eu queria só compartilhar com vocês o que vocês trouxeram, que a Priscila trouxe no final, de que para o pai dela talvez seja difícil. Eu vou compartilhar que, talvez para mim, eu tenho 33 anos... Mesmo para mim não é fácil, tá? Eu vou dizer para vocês que tem muita coisa que não é fácil, mesmo para o jovem ali de 20 anos. Acho que o círculo social também acaba fazendo muita diferença, dependendo do tipo de convivência, regiões, lugares. Não é fácil, mas espero que a gente possa aprender, como vocês disseram, né? O que precisa para que a gente avance a semente. E, para mim, pelo menos particularmente, o que importa muito é a possibilidade de conversar, né? Esse é o debate, esse é o principal, essa conversa que eu acho que é que a gente avança em todos os tópicos. Antes até de colocar a próxima pauta aqui, queria deixar aqui as mensagens. Olha, o Antônio Carlos tá falando bastante aqui. Ele disse aqui, ó, aqui, casa quem manda ela. Eu já entendi isso, tá tudo bem. Bom, o Cristiano Reis, conteúdo rico, precisando mesmo ouvir tudo isso. O Cristiano também disse que a lua é inspiradora. Cristiane. Perdão, Cristiane. A Edvirgem Evangelista tá de parabéns. O Antônio Carlos, isso mesmo. E o Geraldo também mandou aqui uma mensagem.